dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, então, que tá saindo um pouquinho atrasado, eu confesso, nós vamos falar sobre um livro incrível, maravilhoso, que pra mim é uma releitura, mas ainda assim não deixou nem um pouco a desejar novamente, e também é maravilhosa, continua incrível, envolvente e tudo mais, que é então O Cano dos Baskerville, do Arthur Conan Doyle, né, Sir Arthur Conan Doyle. Enfim, falemos um pouco então do Sr. Conan Doyle, não é mesmo? Ele era médico, se eu não me engano, ele era dentista. Ele gostava da profissão dele, no caso, né? Ele sentia essa vocação para ser dentista, mas ele tinha uma paixão enorme pela literatura. Então ele meio que tinha esse sonho de escrever romances policiais, de mistério, suspense, enfim. E ele tinha muita admiração também pelo Edgar Allan Poe, né, que foi mais ou menos contemporâneo do Conan Doyle, mais ou menos mesmo. Bom, e essa paixão, né, que o Conan Doyle tinha por histórias de aventura, de mistério e tudo mais, se vinha também, digamos, na sua genética, porque o pai dele era artista, se não me engano, o tio dele também era um artista que eu digo é no sentido geral, sabe, gente, porque eu não lembro exatamente das especificações de cada um deles, mas se eu não me engano o tio era pintor, sabe, o pai também escrevia, então era mais ou menos, né, porque eu não lembro exatamente das profissões, ambos eram artistas, e aí o Conan Doyle também puxou esse lado artístico, ele também queria entrar então na literatura, e aí ele tentou montar ainda um escritório, sabe, para atuar como dentista, mas acabou não dando muito certo. E acabou então que ele pensou, né, em criar então essa figura icônica que todo mundo conhece, né, que é então o Sherlock Holmes, né. E a inspiração para o Sherlock Holmes foi até um professor que o Conan Doyle teve, que esse professor, segundo o que tem escrito aqui no prefácio desse livro, esse professor ele tinha um jeito assim meio bizarro, digamos assim, meio diferente, porque ele era muito perspicaz, assim, com coisinhas muito minuciosas que as pessoas geralmente não prestavam atenção, sabe? Então ele prestava atenção em detalhezinhos bem minúsculos, bem pequenininhos, tipo o Sherlock Holmes, que a gente conhece, né? Que o Sherlock, ele olha pra você, ele descreve o que você fez, assim, sei lá, um mês atrás. Então, esse professor excêntrico, né, que o Conan Doyle teve, foi então uma inspiração para ele criar o Sherlock Holmes. E aí, então, ele resolveu criar a sua primeira história, que é, se eu não me engano, Um Estudo em Vermelho, é isso. O Estudo em Vermelho, eu ia dizer o Segundo dos Quatro, mas nada a ver. É o Estudo em Vermelho e fez um sucesso, sabe? Desde aí, o Arthur Conan Doyle bombou, sabe? E ele fez, então, a sua carreira e o seu nome às custas, digamos assim, do Sherlock Holmes. Mas às custas, assim, gente, Conan Doyle é uma pessoa muito, no caso, ele foi, né? Um homem, assim, um escritor de muita mão cheia, ele era muito talentoso, ele sabe lhe envolver na história, na trama, então não foi por acaso esse sucesso que ele teve. E é dito também aqui no prefácio que o Conan Doyle soube misturar a atmosfera que reinava na realidade em Londres, digamos assim, porque era dito que muitas pessoas aristocráticas, né, pessoas assim, aristocratas, melhor dizendo, né, que eram da nobreza, assim, que tinham riqueza e tudo mais, não conheciam o lado pobre de Londres, não conhecia a questão da parte violenta de Londres, não conhecia, assim, os recantos de Londres, né, não conheciam, assim, cada pedacinho. Então o Conan Doyle, ele ajudou muito a expandir a própria Londres da época em que ele escrevia, para que as pessoas que morassem lá conhecessem até a própria cidade onde elas moravam. E aí, então, como eu falei, né, foi um sucesso, estourou, o Conan Doyle foi, assim, um homem de mão cheia, de sucesso, de dinheiro, fez sua fama. E aí, já desde, então, o início do seu sucesso, da sua carreira como escritor, as suas peças, né, no caso, as suas peças não, né, as suas histórias foram adaptadas para peças de teatro, para o cinema. Então, Sherlock Holmes ganhou uma fama, né, um destaque muito grande na vida das pessoas, né? E alguns detalhezinhos, né, que é pra gente até se atentar, que é interessante, é que a frase que é mais conhecida do Sherlock, eu acho, que é elementar, meu caro Watson, foi dita por um ator que interpretou o Sherlock no cinema. E aí,
Porque o Sherlock, ele dizia elementar e ele dizia meu caro Watson, meu querido amigo Watson, então meu querido Watson, mas essas duas frases juntas ele nunca disse. E aí quem então levou esse nome, né, essa frase a ser mais conhecida foi esse ator de cinema. Então eu achei curioso também saber sobre isso. Bom, mas enfim, depois assim de grandes sucessos, né, de grandes histórias que o Conan Doyle escreveu sobre o Sherlock Holmes, ele decidiu meio que dar um fim ao seu personagem querido, né, e de tantas pessoas. Ele decidiu então matar Sherlock Holmes, digamos assim, se isso for uma escolha para você que não sabia que Sherlock Holmes sim morreu na literatura. Isso aconteceu, certo? Eu não cheguei a ler ainda essa história, mas enfim, li poucas histórias do Conan Doyle, mas tudo bem. E aí o Sherlock, então, ele acaba morrendo junto com o grande vilão que o Sherlock tinha, que era o professor Moriarty, e as pessoas ficaram devastadas, as pessoas ficaram, assim, desamparadas com a morte com a morte de Sherlock Holmes. E aí as pessoas escreviam para o Conan Doyle desesperadas: por favor, dê um jeito de trazer ele de volta, não nos deixe assim sem esse personagem, o que seremos de nós sem Sherlock Holmes? Lembrando, gente, que Sherlock Holmes é um personagem fictício, certo? Ele morreu na história, assim, na literatura mesmo. Não é que ele tenha morrido na vida real, porque ele não é um personagem real, ele é um personagem fictício, tá? Só lembrando. Enfim. E aí, então, né, o Conan Doyle ainda escreveu algumas coisas depois, né, desse grande acontecimento para a história da humanidade, que foi a morte do Sherlock Holmes, mas não fizeram lá tanto sucesso e parece até que as pessoas meio que estavam se vingando do Conan Doyle por ele ter matado o Sherlock. E aí, depois de tanta insistência, de tantas cartas, de tantas críticas, de tanto clamor da população, Conan Doyle, então, finalmente resolve voltar com o detetive mais querido, né? Escrevendo, então, o Cão dos Baskerville. Então, o Cão dos Baskerville, ele veio, então, né? Essa história veio logo depois, assim, de bastante tempo em que a carreira do Conan Doyle tinha dado uma estagnada, por conta justamente dessa história que ele escreveu sobre a morte do Sherlock. Então, o Conan Doyle, né, resolvendo se retratar para com seu público, escreve, então, o Cão dos Baskerville. Gente, tá difícil. O Cão dos Baskerville. E aí, na minha opinião, ele se retratou muito bem, porque das poucas histórias que eu li de Sherlock, essa aqui é a melhor, é assim, nossa, disparado, é a melhor história que você vai ler de Sherlock Holmes na sua vida, a minha opinião, claro. E aí, por que então que eu decidi trazer um livro de mistério, né, de policial, digamos assim, de literatura policial, para então o mês do horror, né, para o nosso Spooky Book? Porque esse mistério, digamos assim, envolve um quê do fantástico, envolve um quê de terror, envolve um quê de horror, tem um pezinho no horror, no terror, justamente por conta deste cão aqui. Essa minha edição aqui, gente, ela é bem antiga, ela é da editora Abril, e a história com que eu recebi essa edição aqui foi muito engraçada. A minha mãe, ela trabalha numa escola e ela trabalha justamente na parte da biblioteca da escola. E aí, quando eu não lembro se eu fui lá, eu acho que foi. Eu fui lá no colégio dela, né, que ela trabalha e tudo mais, e aí eu vi essa edição e vi o livro. E eu tinha muita curiosidade de ler o Cão dos Baskerville, sabe? E tipo, nossa, eu fiquei louca pra ler o livro. E aí eu queria, além de ler o livro, queria ter o livro pra mim, porque eu achei fantástica essa capa, eu gostei da apresentação, gostei de tudo, eu achei ótima essa edição. E aí a minha mãe falou assim, detalhe que esse livro, ele foi uma doação de uma pessoa para a escola. Aí a minha mãe falou assim, tá, vamos fazer o seguinte, eu vou lhe dar, certo, esse livro, mas aí você tem que dar um pra compensar o que eu tô lhe dando que foi dado pra escola. Não tem problema, mãe, não tem problema. Então, eu tirei algum outro livro, que eu nem lembro mais qual foi o livro que eu tirei, pra poder ficar com esse. E eu não me arrependo disso e peço até perdão se alguém dessa escola estiver assistindo, certo? Mas a minha paixão falou mais alto, mas enfim. E não julgue a minha mãe também, a bichinha, né? Só queria agradar a filha leitora dela. Mas enfim. Então foi isso que aconteceu, certo? E como eu falei, essa edição é incrível. Tem uma edição mais nova no mercado que eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês, tá certo? E lembrando também que se você comprar qualquer coisa pelos links que eu deixo, você vai estar contribuindo com o canal. Mas enfim, eu não conheço a nova edição, é da editora Zahar, certo? Mas eu acho que deve ser uma edição impecável também, com uma ótima tradução,
deve ser uma edição muito cuidadosa, mas essa aqui eu tenho um apreço muito grande porque foi a primeira que eu li e eu simplesmente achei uma delícia. A tradução muito bem feita, muito fiel, assim, pelo que eu percebi, e eu gostei muito. Detalhe também que eu queria dizer é que eu tenho essa edição, na verdade, eu tenho essa história em inglês, mas não deu tempo de ler para trazer aqui para o canal. Então a gente vai se atentar só mesmo à edição em português, certo? Bom, depois de toda esta introdução que durou 10 minutos, vamos falar propriamente então da história. Bom, essa história começa então com uma breve reunião, digamos assim, em que o Sherlock ele tá tentando testar o Watson para ver, né, as habilidades que o Watson adquiriu durante todo esse tempo, né, morando com o Sherlock, sobre algum tipo de caso lá que eles estavam observando e tudo mais, quando eles recebem então uma visita de um doutor, Dr. Mortimer. E aí, esse doutor vai explicar, então, uma situação que aconteceu com um cliente dele, certo? Na verdade, não é nem um cliente, é com um paciente e amigo pessoal dele, que é, então, o Sr. Charles Baskerville. E aí, ele vai pedir ajuda do Sherlock, porque, né, só o Sherlock para resolver todo esse mistério que envolve a morte desse senhor. E aí, o Sherlock, ele não tá lá muito convincente, né? Ele não tá lá querendo muito fazer parte, né, dessa investigação e tudo mais. E aí, então, o Dr. Mortimer vai acabar, né, falando pra ele tudo que ele conseguiu reunir de informações, tudo que ele sabe e por que é, então, que ele precisa da ajuda do Sherlock. Porque essa história ela não envolve somente um caráter humano, digamos assim. Ela tem um caráter sobrenatural também, certo? Então, vamos lá. O Dr. Mortimer, ele lê então para o Sherlock umas anotações, né, que o Sr. Charles Baskerville confiou a ele, falando também, explicando para ele sobre essa lenda que existia nessa família Baskerville, que era justamente então desse cão que assombrava os herdeiros, né, as pessoas, os descendentes do então Hugo Baskerville. Quem era o Hugo Baskerville? O Hugo, ele era um homem horrível, ele era um homem assim muito soberbo, um homem tirânico e que se ele quisesse alguma coisa, ele ia até o final, até ele conseguir aquele negócio, independente do que seja. Porque tudo tinha que servir a ele. Então ele era um homem assim deplorável, um crápula, uma pessoa assim horrível. Pois muito bem. Este Hugo então, né, que era um parente, não é nem parente do Charles, né, que era o senhorzinho que morreu. É então um ascendente muito antigo, assim, de gerações atrás, gerações passadas do Charles. Esse Hugo, ele acabou então se apaixonando por uma moça e ele não quis nem esperar para saber se essa moça iria corresponder ou não aos sentimentos dele. Até porque a família da moça não queria que ela se casasse com o Hugo, justamente por esse caráter maléfico, né, e tirânico que o Hugo tinha. Aí, numa bela noite, como se ele não tivesse nada melhor para fazer, o que é que o Hugo faz? Ele rapta essa moça, aproveitando então que nem o pai, nem os irmãos da moça estavam em casa, rapta ela e leva então para o solar dos Baskerville, que é então nessa casa muito distante, sabe, muito distante da capital, né? Esse solar fica em Dartmoor, algo assim do tipo, Devonshire, que fica dentro de Dartmoor, alguma coisa assim, certo? E aí tudo bem. Ele então leva essa moça para casa dele e deixa ela lá trancafiada. Mas aí a moça, né, desesperada, porque ela queria ir pra casa, ela queria ver os irmãos, ela queria ver a família e tudo mais, ela é desesperada, o que é que ela resolve fazer? Fugir pela janela, aproveitando que o Hugo, né, depois de alguns dias que se passaram, se não me engano, ela presa lá em cativeiro com ele. O Hugo, então, para celebrar, né, essa grande vitória na vida dele, começa então a chamar os amigos para beber, jogar cartas, aquela coisa toda, sabe? E aí ele já, assim, no auge da bebedeira e tudo mais, e aí eles acabam escutando o barulho da moça fugindo pela janela. E ela sai correndo, né, pântano adentro, charneca adentro. Porque assim, é como se fosse um grande condado lá onde eles moravam, sabe? Eu não sei se vocês já leram O Morro dos Ventos Vivantes, eu vou deixar até aqui no card pra vocês o vídeo que eu fiz, mas se vocês já tiverem lido O Morro dos Ventos Vivantes e forem ler O Cão dos Baskerville, talvez a noção de espaço e de localização das casas e tudo mais fique mais claro pra vocês. Mas é como se fosse... Ai, começou, gente. Tudo bem. Então, a localização das casas
É como se fosse assim, um condado, sabe, bem distante uma das outras, num local assim, bem no interior mesmo, sabe, da Inglaterra e tudo mais. Bom, então, na perseguição, que o Hugo ele já estava assim no auge da sua raiva, do seu descontrole, e ele meio que fez um pacto com o demônio, dizendo que ele queria, né, porque queria que aquela moça viesse para ele novamente, não importavam as forças que fossem ajudar ele queria somente pegar essa moça. E aí conta, né, a história, né, que os amigos dele disseram, vai lá, vai pegar ela, não sei o quê. Mas aí então, quando os amigos dele se dão conta, né, do que tá pra acontecer, que o Hugo tá pra assassinar a moça, né, eles correm então atrás do Hugo pra impedir que tal tragédia ocorra. E aí eles contam que durante essa perseguição ao Hugo, eles percebem uma figura espectral, como se fosse de um cachorro demoníaco mesmo, correndo atrás junto do Hugo. E, na verdade, correndo junto ao Hugo e correndo para o Hugo, certo? Então, pouco tempo depois, eles acabam encontrando o corpo da moça, que ela acabou despencando e caindo, sabe, do penhasco, coisas assim do tipo. Mas, ao mesmo tempo, as vestes estavam muito rasgadas, ela estava, assim, horrível o corpo dela. E depois encontraram o corpo do Hugo também, dilacerado, a garganta dilacerada, justamente por esse cão espectral que as pessoas, os amigos do Hugo, disseram ver. E foi uma cena tão chocante para quem viu, se eu não me engano, dos 7 amigos que estavam junto ao Hugo, somente 3 ou 4 viram toda essa cena, né, da mulher morta, o Hugo dilacerado também, e esse cão espectral. Então, eles mesmos, um morreu na mesma noite, de medo, assustado, o outro ficou com os nervos em frangalhos, nunca se recuperou. E essa lenda, então, sempre assola a família Baskerville, né, o nome dos Baskerville. E aí, então, o Sherlock, né, depois que o doutor conta pra ele essa história, né, Sherlock fala, mas eu não trabalho com coisas assim, sabe? Eu não acredito em superstições, eu não acredito em histórias, não acredito em fantasias, não acredito em nada disso. Mas aí o que acontece? O doutor vai tentar convencer o Sherlock que ele precisa ajudá-lo nesse caso. Por quê? Primeiro porque o herdeiro, né, o único herdeiro que sobrou, que era um sobrinho do Sr. Charles, né, estava vindo então para o solar dos Baskerville para pegar a sua herança e morar lá nessa casa, né, reformar e tudo mais, que era então o Sr. Henry Baskerville. E além disso também, o Dr. né, Mortimer vai contar então que ele, ao encontrar o corpo do Sr. Charles, né, o Dr. Mortimer, ele viu próximo ao corpo dele então umas pegadas. Aí o Sherlock vai dizer, então devem ser as pegadas do assassino, né, com certeza. Aí o Dr. Mortimer fala, não, são pegadas de um grande cachorro. E aí o Sherlock começa a ficar assim mais curioso pela história, sabe? E aí a gente vai começando então a entrar nessa trama, né, nesses fios enlaçados que aparentemente vão só criando cada vez mais nós e nós. O Sr. Henry então morava nos Estados Unidos, ele chega a Londres e aí o Dr. Mortimer, né, e todos os outros vão então acolhê-lo, né, e aí eles vão ajudá-lo, né, na sua nova estadia, sem de início contar para ele tudo o que aconteceu, tudo o que eles desconfiam da história da morte do tio. E aí o Sherlock e o Watson vão começar a investigar então esse assassinato, né, esse aparente assassinato, para saber se de fato existiam aquelas forças sobrenaturais envolvidas, que no caso é esse cão, né, esse cão espectral, ou então se de fato era muito mais obra humana do que qualquer outra coisa. Pois muito bem, então. Chegando lá, então, onde, né, foi encontrado o corpo do Sr. Charles, pelo Dr. Mortimer, a gente descobre, então, que ele estava esperando uma pessoa e que, na verdade, ele morreu de medo, sabe? Não foi exatamente um assassinato, mas ao mesmo tempo que houve, sim, intenção de matá-lo. Porque, na verdade, o Sr. Charles, ele viu alguma coisa que o levou a ficar muito abalado e ele era cardíaco, né? Ele tinha problemas no coração. E aí, com essa visão, que você já deve imaginar o que seja essa visão, certo? Ele acabou correndo e o coração dele não aguentou. E ele morreu, então, do susto e de medo.
E aí, né, a gente vai conhecer então os outros personagens que vão fazer parte dessa trama e que rodeavam o Sr. Charles e que vão rodear também o Sir Henry, né, que é o sobrinho do Sr. Charles, o único herdeiro, certo? Então a gente vai ter o mordomo e sua esposa, que trabalham há anos na família, né? O senhor e a senhora Barrymore, eles trabalham há anos na família. Tanto eles quanto os seus antepassados também trabalhavam para os Baskerville e sempre sabiam dessa história, né? Desse cão espectral que rondava a família, que assolava a família, que assombrava a família. Os vizinhos também, né? Eles sempre diziam que viam essa figura, né? Desse cão assombrando lá as redondezas, né, que eles viam assim à noite, que era proibido você andar sozinho pela charneca, justamente porque você iria encontrar esse cachorro, né, e esse cachorro estava à sua espreita. A gente também conhece o Sr. Stapleton, eu acho que é assim que fala o nome dele, certo? E a sua irmã, que são também grandes amigos do Sr. Charles, que também sofreram muito com a sua morte, com a sua perda, mas que ao mesmo tempo aparentam ter coisas a esconder. Na verdade, todo mundo nessa história aparenta ter alguma coisa para esconder, exceto o Dr. Mortimer, que era o médico e amigo do Sr. Charles, né? E o sobrinho dele, que acabou de chegar e não sabe direito de tudo que está acontecendo. Então, o Sherlock, ele incumbe, né? Ele encarrega o Watson de ir para, então, o lado dos Baskerville com o Sr. Henry, certo? Para ficar de olho nele e protegê-lo, porque eles estão cientes de que existe algum mal à espreita, né? E quer acabar então com o último herdeiro da família Baskerville. O Sherlock, ele fica então em Londres para poder resolver outros casos que requerem a sua atenção, certo? E aí acontecem alguns eventos muito estranhos também antes da partida do Sr. Henry para o solar, né? Para a sua casa. Porque as suas botas novas e velhas desaparecem. Na verdade, uma bota velha e uma bota nova. Eu ia dizer uma bota velha. Enfim. Então, primeiro desaparece uma bota nova dele, certo? E aí, miraculosamente, essa bota reaparece, mas aí some, então, uma bota antiga dele. E fica por isso mesmo. Ninguém sabe onde essa bota se foi, que fim ela levou, e fica por isso mesmo, por enquanto. Depois a gente descobre, então, que tem uma pessoa seguindo tanto o Sr. Henry, quanto o Dr. Mortimer, quanto o Sherlock e o Watson, também seguindo os passos deles para averiguar a situação. E o Sr. Henry, ele também recebe uma carta, um bilhete anônimo, certo, com recorte de jornal, avisando a ele que não fosse para esse solar, que não fosse para lá, porque ele iria encontrar a morte certa indo para lá. Ele iria então encontrar o seu fim derradeiro. Mas nada convence o Sr. Henry a não ir pra lá. Ele quer ir pra lá porque é do direito dele, é da família dele, é dele, ele precisa ir morar lá. Ele precisa vencer esse mal que ele não acredita muito, né? Ele não acredita muito nessa superstição, porque ele disse que essa história é uma história que está na família há anos e que é uma superstição da família e tudo mais. E tudo bem. Então, com isso, como eu falei, né? O Sherlock encarrega o Watson de ir com o Sr. Henry para então a sua fazenda, né, para o solar, né, para a casa então dos Baskerville e ficar lá. O Watson testemunha diversos acontecimentos muito esquisitos, certo? Como por exemplo, o mordomo, o Sr. Barrymore, toda noite ele se arrasta então pelo corredor e coloca uma vela na janela, em uma das janelas lá da casa, e fica a observar o que está acontecendo para fora dessa janela. Ninguém sabe por quê. Fica esse mistério. O Sr. Stapleton, como eu falei, ele também era um cara super amigável, conhecido do Sr. Charles, e aí ao mesmo tempo ele também esconde algumas coisas que podem ser importantes para o mistério, certo? E eu vou me parar por aqui, porque vocês precisam ler esse livro, tá? Porque senão de fato estraga toda a graça se eu contar. Você precisa também descobrir, né, justamente, ir montando um quebra-cabeça para saber quem de fato matou o Sr. Charles, se de fato houve uma pessoa que matou, ou se foi esse espectro que rondava a família. Será que de fato essa lenda desse cão rondando a família tinha algo de verídico nisso, de concreto nisso? Então é uma história deliciosa, divertidíssima. E antes de eu encerrar o vídeo, eu queria só dizer que uma figura também muito conhecida por nós, que é o Inspetor Lestrade, né, o Capitão Lestrade, ele aparece aqui no final do livro para justamente, né, ajudar o Sherlock e o Watson a resolver tudo que precisa ser resolvido. Eu falei, gente, é um livro delicioso, é um livro envolvente,
é, pra mim, como eu falei, a melhor história do Conan Doyle, certo? E, como eu falei, por ter esse aspecto espectral, esse aspecto assim do horror, esse aspecto assim de algo sombrio permeando as vizinhanças, permeando essa família, essa lenda e esse mau agouro, né, que assombra, né, que assola essas pessoas desse condado. Então, foi por isso que eu resolvi trazer pra vocês essa história, baita livro super interessante. Deixo aqui minha recomendação fortíssima pra vocês. E eu também, como eu falei, não vou contar mais nada, porque vai estragar a experiência de vocês nesse livro, certo? Provavelmente eu deixei muitos detalhes de fora, porque tem muita coisinha pra ser falada, certo? Mas o mote da história principal é esse. Vocês vão se divertir e vão gostar muito tentando montar os quebra-cabeças para descobrir então quem é que está por trás, se é que tem alguém por trás disso, certo? E se de fato as forças do mal estão agindo também juntamente a alguém ou a algo, certo? E é isso, gente. Como eu falei, deixa minha recomendação fortíssima. Tenho certeza que vocês vão amar esse livro, tá certo? E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta, mostra para outras pessoas. Espero muito que vocês estejam gostando desse quadro aqui no canal, né? Desse Spook Book. É o primeiro, espero que o próximo ano tenham muito mais ainda, certo? E é isso, gente. Eu vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo bem grande. Tchau, tchau.